Então, olá, professor. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Dependendo da hora que você está corrigindo a atividade, né? Sou eu, Ricardo, vim apresentar a atividade que o senhor passou com exercício pra gente, né? E vou apresentar para você. Primeiro eu vou começar apresentando já o layout, como é que ficou do aplicativo, que era a cotação das criptomoedas, né? Coloquei 4 criptomoedas aqui, como foi pedido, para a gente trazer uns valorzinhos quando a pessoa clicar, ela tem o quanto que essa moeda está custando por esse tempo agora, né? Isso aqui eu peguei uma API onde ela me retorna o maior valor consumido dessa moeda em 24 horas, né? Qual foi o maior valor que ela foi negociado. Então tá aqui. Vou começar explicando aqui desde cima, né? De cima para baixo, como pelo AppBar, né? Que eu coloquei no aplicativo dentro do Scaffold, né? Scaffold, né? Aí nesse AppBar eu coloquei o ícone aqui de um banco, puxei o íconezinho para dar um tchanzinho no design. Coloquei aqui um título estilizado, né? Coloquei aqui um font size, um color, né? Para dar uma mudada na cor. Coloquei também para aumentar a largura da letra. E deu essa visãozinha aqui, né? Dentro do Scaffold também coloquei um background, né? Para mudar aí a cor coloquei esse black para dar um tchan, um aplicativo mais parecendo mais estiloso, né? Bom, pelo menos eu gostei. Aí vem logo em seguida vem o body, né? Esse body eu coloco um center, né? Dentro desse body eu coloco um center para centralizar tudo certinho aí, ficar bonitinho. Depois eu coloco um children que vem com a coluna para ficar um embaixo do outro, né? E nessa coluna tem o children, né? Que é para conter múltiplos filhos, né? E aí pro primeiro filho dessa coluna vem um padding, eu coloco ali nesse padding eu coloco nele a centralizar a imagem, né, dentro do pad, né, envelopada dentro desse pad, que é para ficar mais, conseguir colocar um espaçamento mais legal. E aí coloquei essa imagem de logo, tipo que eu peguei na internet, né, pelo image, ficou, até que ficou condizente com o aplicativo. E logo os próximos filhos são duas linhas, no caso. Essas duas linhas onde está esses dois ícones cada linha, né? Dentro desses ícones e nessas linhas, esse aqui é uma imagem, né? Na verdade, e aqui dentro dessa imagem eu passei dentro do Gesture Detector para detectar o toque do usuário, né? Então, quando ele clicar, ela vai me executar uma ação, vai chamar um método que eu criei para poder consumir essa API, e me retornar o valor dessa moeda. Aí, vamos clicar aqui só para demonstrar. Cliquei aqui no Bitcoin. Aí, então, o valor dela é esse atualmente, né? Que aí me trouxe aqui essa tela, que não é uma nova tela, é um contexto novo que foi criado, né, em cima dessa tela atual, da tela principal, né? É como se fosse o modal que a gente tem no HTML, que a gente pode criar no site, mas aqui e o alert, né? Tem um alert, né? Que aí esse alert é uma janelinha, coloquei esse título, coloquei o contexto dele, eu coloquei o valor da moeda, peguei lá da API e coloquei também um botãozinho para para poder o fechamento dessa moeda, fechar o fechamento dessa janela, onde a pessoa pode clicar, ela fecha. Então esse foi do Bitcoin, esse aqui vai ser do Litecoin agora. Então esse valor agora da moeda que a API está retornando, essa próxima moeda, aí tá aí o valor dela agora atualmente, né? R$13.245,38, né? Em alguns quebrados. E a outra moeda que é a BASIC, né? O nome dela é mais. O nome dela, se você ver realmente onde que eu passo aqui, é maior. Aqui eu não coloquei porque estava desconfigurando muito a imagem. E aí achei melhor. Como esse aqui eu editei ela um pouco, aí achei melhor passar só o nome, primeiro nome.
é o valor dela agora, atualmente, e que eu fecho. E é basicamente isso, não tem mais funcionalidade, né? Linha, né? A linha, os ícones dessa linha, que é o gesture detector, né? Para detectar o que está sendo clicado, né? Imagem, tudo bonitinho. Então vamos lá para o código para explicar a funcionalidade do consumo da API, né? Tentar passar para o cima aqui. Esse aqui foi o método, né? Que eu peguei que eu adaptei para poder ser esse cenário, né? Como se eu já tinha exemplificado, explicado numa aula. Aí eu peguei e trouxe o que já tinha para a funcionalidade que eu preciso, né? Aí eu vou mostrar lá agora como é que eu chamo no gesture detect. Primeiro, depois eu volto aqui para cima e vou explicar. Então, aqui, ó, como primeiro gesture detect, aqui é o padding que eu falei da montar a imagem, né? Primeiro da coluna, primeiro item da coluna, primeiro filho, né? E aqui a linha que eu falei não tem os gesture detector. Vou puxar um pouquinho pro canto para poder dar uma explicadinha melhor. Então os gesture detector tem um shield, né? Tem um image.access, né? Que tá puxando a imagem aqui que eu passei lá, né? Tamanho, coloquei o tamanho aqui para acertar o tamanho dessa imagem, não ficar, não estourar, né? Não dá nenhum estouro na tela. Aí coloquei aqui o on top, né? Que é no tap, né? Que é para ao toque, né? Ao toque, faça isso. Ou seja, quando o usuário clicar, faça isso para mim, execute isso, essa funcionalidade. Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável lá em cima, com o nome de criptomoeda, e lá eu tinha passado ela como em branco, né? Deixei ela vazia, né? Deixei ela. Aqui eu estou setando com o clique, dependendo da imagem que ele vai clicar, ele vai setar para mim o nome dessa moeda que eu vou passar para a API para poder pesquisar. Não é o nome dela Bitcoin certo, mas é a sigla que é usada lá na API para poder buscar essa moeda lá, buscar as informações dela na API lá. Né? Então eu seto aqui, conforme ele clica, na verdade vai setar uma diferente, né? Aqui seta BTC, aqui LTC, clicando, e aqui eu só passei com uma. Se a gente perceber aqui, eu coloquei um async, né? O método async, que ou seja, como ele depende de algumas coisas futuras, como esse método que eu criei, ele é do tipo async também, wait, que depende de alguma coisa futura, para não depende, que não está relacionado ao que eu tenho no meu com funcionalidade, eu dependo de uma resposta para poder apresentar. Então passo isso aqui como é obrigatório eu passar isso aqui para poder ser executado, senão porque ele tem que esperar para depois setar ser executado, ele tem que esperar uma resposta para depois ele começar a executar alguma coisa. Então aqui é o método obter requisição criptomoeda. Aqui eu estou passando criptomoeda, que é o valor que eu falei lá, que é o nome que eu vou usar para poder fazer a busca. Então vou voltar lá em cima para explicar o método agora. Aqui o método obter requisição, né, da API, passo como parâmetro a string, que é no caso a criptomoeda, que pode ver que eu iniciei ela com vazio, né? Então, conforme eu passo isso como parâmetro, ele vai fazer o método lá, o async, né? Aí ele vai pegar a moeda aqui, começa com colchete vazio, que essa moeda eu vou usar para poder pegar a comparação dela conforme qual foi, vou passar o nome para minha tela de logo, para minha telinha lá que foi puxada na tela, meu alert, conforme conforme isso aqui vir para mim. Se for BTC, no caso a moeda aqui vai receber Bitcoin. Se for LTC, ela vai receber moeda, vai receber o Litecoin, que é o nome que eu vou apresentar naquela telinha lá, que eu vou mostrar aqui agora. Então, eu cliquei em Bitcoin, ele vai passar BTC para string, vai vir como BTC. Então, qual foi a criptomoeda que eu cliquei? Bitcoin, BTC, né? Então, se for BTC, então seta Bitcoin no nome aqui para aparecer aqui, ó, no nomezinho aqui, Bitcoin. E aí,
sucessivamente para as outras, né? O F, tá aí. E deu certo aqui, né? Foi um método simples que eu acho que eu pensei logo de cara, como eu fiz um pouco tarde, eu tava mexendo isso aqui na sexta-feira, 12h30, foi até 12h30 da manhã batendo isso aqui. Aí foi a forma que eu consegui mais rápido de pensar e sair, né? E aí eu tô passando aqui agora, né? Aqui foi um print que é para mim ver o retorno da minha API, né? O que essa minha API está retornando, né? Então, vamos voltar aqui em cima aqui, né? Então, eu peguei uma variável, né? Criei uma variável chamada URL, né? Aí, nessa URL tem o Yuri, né? Que é um método que eu trago aqui, com as dependências que eu instalei para poder usar uma API. Tá aqui no PubGet, né? Foi a biblioteca que eu usei para poder, de HTTP, que é para poder trabalhar com a API, né? Retornando um JSON ou algum outro tipo de retorno, né? Então essa biblioteca tem esse método Yuri, né, HTTP, né? Que aí nesse HTTP a API me pede para me passar primeiro, né, o nome do domínio, né? Vem o domínio, mercado Bitcoin, que é a API que eu estou usando, .com.br, barra API, barra o nome da criptomoeda que vem, porque ele pede para mim, que eu, no caso, qual moeda você está querendo pesquisar, qual moeda que eu quero que você quer ver o valor. Aqui eu passo, que é o BTC, né? Ou BTC, ou BTC, então, e aqui é o tipo deles, né? Porque lá tem tipo trader, que é para me ver as transações. Esse aqui me retorna os dados dessa moeda referente às 24 horas, né? Foi o que eu achei interessante colocar, mas eu poderia setar outro aqui. A API me fornece essa possibilidade. Aí eu passo o http.response, como aqui é o método, né? Eu pego esse http.response, né? Eu passo ela para o que ele está me respondendo, né? O que ela está me respondendo. Aí eu passo essa resposta para uma variável, tipo it, que ela só vai ser setada depois que me retornar, depois que o http.get me retornar ao que a URL, né? Então, response, né, da API. E o get está passando esse método, o wait aqui significa porque é um método que eu tenho que esperar para poder executar, um método futuro, né? Então, depois do retorno ele seta, ele dá um get na variável resposta, que é a variável que a gente vai tratar após para buscar os dados, né? O dicionário do JSON, né, que está em resposta, né? Que é o método de response, que é o método JSON, né? De resposta. Aí aqui, como o senhor fez também na aula, colocou uma resposta.status, né? Que é qual que é o status dessa resposta. Se ele for negativo, seria o 404, né? Como poderia ser também, ou outros, né? Aí o 200 é como ele deu positivo, ele retornou positivamente para mim, né? Se ele conseguiu de fato retornar aquilo que eu pedi. O map, que é a fusãozinha o método de dicionário, né? Que é que eu posso passar a chave e o valor dessa chave. Então, como padrão lá ele retorna todas as chaves são tipo string, então foi setado como tipo string. E dynamic, porque pode ser que mude o tipo que vai retornar, pode ser data, pode ser um tipo de texto, né? String, pode ser um número, pode ser um número decimal e aí por diante, né? Aí o retorno, né? Igual a JSON.decor response.body, que é o corpo daí, né? Eu estou passando então para o retorno tudo que está dentro tudo que foi retornado, aquele dicionário que foi do modo JSON, que é aqui o método que a biblioteca me fornece para poder trabalhar com JSON, né? Então eu trabalho aqui passando tudo que está em JSON do modo dicionário para o retorno, né? Que ele é do tipo dicionário, então ele vai pegar tudo ali para ele. Tudo que está no corpo aí de resposta. Assim, legal, né? Então, que eu já expliquei, né? Que isso aí que representa o negócio da tela, não
da telinha lá, o título da telinha, não, esse aqui. Então tá lá, a gente pegou, a gente agora vai tratar, tá tratando resposta lá, né? Que é o response, né? Então, o que que eu fiz? Primeiro dei um print aqui para mim ver o retorno que tá saindo, né? Tudo que vem certinho, primeiro ele vem, ele me retorna, foi uma das coisas que eu apanhei até perceber esse aqui, foi que ele tava me retornando um dicionário dentro de dicionário, né? A chave aqui era um ticker, que é o do dia lá, né? O resultado daqueles 24 horas, né? Então ele tava me retornando tudo dentro desse dicionário. E aí eu não tinha percebido e acabei travando um pouco, mas depois que eu percebi foi mais rápido para achar o método. Então eu passo tudo para essa variável, né? Eu passo tudo para essa variável, tudo que tem esse primeiro dicionário, né? E aí, como o dado que eu quero está dentro do segundo dicionário, no caso seria o dicionário dentro do dicionário, então seria o segundo dicionário, o que, que eu faço? Eu dei o outro para me ver certinho, esclarear, ficar mais claro para mim a coisa, e aí me retornou mais limpo, né? O dicionário sozinho agora aqui. Então, o outro dicionário. Eu entrei no dicionário que está no segundo dicionário, no caso, né? Na fila. E aí, né? Eu passo ele para variável, né? Eu passo ele para uma variável que eu vou pegar o dado que eu quero. Então, eu passei ele para outra variável, né? Tá vendo? Passei ele para dentro daquela variável, né? E aí, eu fiquei mais fácil de eu buscar o dado que eu quero, que é só o tipo ring, que é, né? Só esse que eu queria. Então aqui eu criei a tela, né? Já venho direto para criar a tela, essa telinha de sobreposta, né? Show diálogo, né? Que vai me abrir um novo contexto na mesma tela que eu estou, vai me abrir um novo contexto, um builder, né? Aí o return alert diálogo, né? Que ele vai me tornar essa telinha aqui, como se fosse o alert do HTML. Legalzinho aqui. Então o título, né? Que eu coloco, que como eu expliquei lá, é esse título aqui eu seto de acordo com o tipo de moeda que o cara clicou aqui. Ele clicou, se for em Bitcoin vai vir o BTC, ele conforme lá faz aquilo lá. Se for BTC é Bitcoin, se for LTC é Litecoin. Então, aqui é aquele valorzinho lá. CT aqui, o título, passando a variável, né, moeda. Aqui o contexto, que é o retorno da API. Aqui é o resultado que a API está me. Coloquei aqui o R barra o cifrão, que é para mim fazer o desenho do cifrãozinho do modo real aqui na tela, né? Dois pontos, e aqui eu coloco certa variável que eu coloquei para pegar o dicionário dentro do dicionário, né? E aqui sim eu pego coloco a chave que eu estou querendo, ó, me traz para mim dentro desse dicionário o valor que está setado nessa chave aqui. Aí ele traz para mim aqui agora, aqui no action, né, que é o botão. Aqui é o botãozinho de fechar, o elevate button, né? E aqui eu passo um onPress. Nesse onPress é o pop, o navigator, né? O tipo popper, né? Que aqui o que eu faço para mim? Falou para mim, eu acabei de empilhar essa tela no novo contexto. Desempilha lá para mim, quando eu clico em fechar, ele faz esse método, né? Ele tira essa tela para mim de cima. Ele tira ela da minha pilha e retorna para a tela anterior que estava. No caso, seria minha tela. E aqui o shield, que é o título que está dentro do botãozinho. Não estilizei ele, deixei ele padrãozinho ali, do jeito que ele vem, né? Então, é basicamente isso, né? Se ficou algum mal explicado no feedback, eu espero que o senhor me retorne, né? Algumas coisinhas que ainda ficou muito... Não, desculpa aí se alguma coisa não ficou muito clara, mas foi o método que eu achei que eu entendi, né? Um pouco. E valeu, professor. É isso. Obrigadão aí.